Eu gostaria que você abordasse sucintamente, né, o local, a data de nascimento e as suas principais recordações durante a sua infância. Bem, eu nasci em 5 de maio de 1947, na rua Solon do Lucena, em Campina Grande, em frente à casa Curió dos Cunha Lima. Então, a minha vivência em Campina, no primeiro momento, foi uma vivência pequena. Eu vivi até 51 em Campina e vim para João Pessoa. Em João Pessoa, eu fiquei um primeiro momento, né, de 52 até 1959, quando mais uma vez retornei para Campina. Minhas experiências de infância, na verdade, eu me lembro de Campina, não é assim, como uma cidade que cheirava a algodão, porque era uma efervescência muito grande e tinha várias indústrias, a Anderson Clayton, a Sambra, não é? E a cidade inteira cheirava a óleo de algodão. A cidade passava por uma situação extremamente difícil de água. Eu me lembro e fui, no segundo momento, participando da inauguração do Buqueirão, atual Açu Deputados Pessoa. Eu nasci em Campina por um acidente de percurso. A minha família é do Rio Grande do Norte. A firma familiar foi criada em Natal. Meu pai era coletor de Caicó, deixou de ser coletor para trabalhar na firma. Essa firma que viria a ser Raimundo Luz Comércio S.A. Inaugurou-se uma filial em Recife dessa empresa, depois uma em Campina Grande. E foi quando minha família mudou para Campina e eu nasci em Campina. Posteriormente, se resolveu criar uma filial aqui em João Pessoa. Foi quando nasceu minha segunda irmã. Então, na minha casa, éramos 2 rio-grandenses do Norte e 2 paraibanos. Faça a colocação aí, Humberto, você enfocando assim as suas primeiras professoras da infância primária e como você teceu assim em consideração a pujança de Campina Grande na época, porque Campina Grande foi até colocada como Liverpool por conta do algodão naquela época, né? Minha primeira escola, curiosamente, e obviamente foi aqui em João Pessoa. Eu me lembro que eu estudei no Jardim da Infância da Escola Modelo. Depois eu estudei com professores particulares, não é? E me lembro muito o que era o Pio XII, antes era o Externato São José. O Pio X tinha sido fundado e tinha, onde eram as instalações atuais, e agora não mais atuais, que é a Faculdade de Ciências Médicas, que era o Pio XII, era o Externato São José, e eu estudei ainda no Externato São José. Agora, eu devo muito, na verdade, a uma professora particular que eu tive em Campina Grande, não é? Porque ela me preparou para o exame de admissão. A professora Anita Pedrosa, a qual eu tenho assim, muita gratidão, porque ela realmente me despertou o desejo de estudar. E para ter uma ideia, ela já me ensinava francês na época, em Campina Grande. Então eu fiz graças a ela, eu fiz o exame de admissão do Colégio Pio XI, um padre Emílio, famoso. Mas já não cursei mais o ginásio em Campina. Minha família novamente se transferiu para João Pessoa e eu fui transferido para o Colégio Pio X. É nessa fase do desabrochar na escola que as pessoas que despertam-se para a leitura. Com que idade você começou a ter um interesse assim por leitura, por literatura, por coisas? Ou você foi aquele menino de leitura de gibi? Na verdade, não. O gibi fez parte de minha vida, mas assim não foi meu foco. Eu tinha sempre assim uma curiosidade
não é muito grande, eu era sempre muito curioso. Eu me lembro que eu menino, e era assim, tinha brincadeiras muito solitárias. Eu montei um observatório astronômico, acho que com 7 anos, né? Que obviamente não via nada. Mas ali na minha fantasia eu via os planetas. Eu tinha uma curiosidade muito grande em relação a tudo, a natureza. Mas eu sempre gostei de ler. Não é? Eu era um leitor, assim, quanto mais, não é? Porque muito precocemente eu li Monteiro Lobato, não é? Li todas aquelas obras infantis e principalmente coisas ligadas à ciência, que me interessavam muito. Não é? Eu acho que talvez essa curiosidade, né, infantil de busca dos astros, na verdade, escondia o desejo de busca da nossa intimidade, da nossa subjetividade, que me levou à psiquiatria e à psicanálise. Você saberia dizer por que fez medicina? E, aproveitando a oportunidade, você teve uma formação, você começou o curso de medicina em João Pessoa e concluiu em Natal. Então, diga pra gente, primeiro porque desejou ser médico, depois a análise do seu curso nessas duas faculdades. Bem, é uma pergunta assim, interessante, porque nunca eu pensei em fazer outra profissão além de medicina. Quer dizer, nunca tive conflito relacionado à profissão. Eu queria ser médico. Talvez, aí eu relembrando assim a minha infância, não é? O fato de eu ter acompanhado a gravidez da minha irmã, eu ficava muito curioso, né, como é que havia muito tabus acerca, né, da questão da gravidez. A gente vivia uma época, nos anos 50, de muita repressão sexual, e eu era muito curioso. E um dia tive acesso a um livro que explicava, né, de onde vinham as crianças, que não era exatamente aquela, né, aquela visão que nos ensinava com tanta repressão. E isso aí eu acho que me motivou muito. O desejo, né, assim, de cuidar das pessoas, de cuidar da mãe. Não é? Eu me acompanhei, eu me lembro que quando ela foi para a maternidade, eu acompanhei, eu achava assim um médico, um misto de feiticeiro, de anjo e de Deus. E isso seguramente me influenciou. Eu nunca pensei em fazer realmente outra profissão. Agora, no curso médico que eu iniciei aqui em João Pessoa, e porque eu iniciei aqui e terminei em Natal, a firma, né, a empresa familiar, ela quebrou, né, com os novos tempos, a situação do comércio mudou e minha família teve que voltar para Natal porque quebrou. E meu pai, que era o representante da empresa aqui, não tinha condições de continuar aqui. Ele era primo de Monsenhor Valfredo, que era muito amigo dele, era primo, quase irmão. E ele o convidou, soube da situação do meu pai, e convidou para trabalhar no Rio Grande do Norte. E eu fiquei aqui, né, fiquei esses 2 anos e tentando transferência. Em relação às duas, a minha experiência com as duas faculdades de medicina, tem coisas muito interessantes. Aqui eu fiz o curso básico. No Rio Grande do Norte eu fiz já as cadeiras mais clínicas e isso já implica numa diferença. Mas me marcou muito, não é? Por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade da Paraíba, na época, não é? Alguns professores, como, não é, Asdrubal, Vitorino, me lembro muito também de Atílio Rota, não é? Que um professor que me impressionou muito, não é? E me lembro de no diretório, um curso que o diretório promoveu, e que Eronides Coelho Filho falou sobre psiquiatria e me chamou muita atenção. Não é? Assim, começou, eu já tinha um certo interesse pela psiquiatria e me chamou a atenção muito, eu acho que marcou muito meu desejo, né, de psiquiatria a partir daí. No Rio Grande do Norte, a situação era diferente. Natal é diferente de João Pessoa, né? O Ricardo comentou, né, da questão que Natal é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que não tem assim tanta essa coisa de tradicional, de famílias tradicionais como João Pessoa, então a cidade é realmente diferente.
E a facilidade para fazer amigos me chamou a atenção. Por exemplo, no Natal eu fiz uma amizade muito grande logo no início. A turma lá do Rio Grande do Norte me recebeu muito bem. E eu rapidamente me entrosei com a turma, não é? Quer dizer, porque eu, de qualquer forma, era uma pessoa de fora. Não é? E fui muito bem recebido e sou, não é? Tive professores que marcaram muito, não é? O professor Gilberto, não é? Da propedêutica, não é? Mas aí já é uma coisa diferente, porque já eram cadeiras clínicas, a gente já estudava clínica, aqui era aquela dificuldade, aquela monotonia das cadeiras básicas. Não é? Com a clínica, você realmente era apresentada a medicina. Não é? As cadeiras básicas que eu tive aqui apenas lhe preparavam para isso. Eu não tive cadeira clínica. Então, toda a minha, vamos dizer, formação clínica foi no Rio Grande do Norte. Mas eu acho que, assim, eu digo até hoje, não é que na época nós não tínhamos doutores nem professores, e tinha, por exemplo, muitos professores no Rio Grande do Norte que tinha menos, vamos dizer, formação acadêmica, não é? de mestrado, doutorado. No entanto, eles tinham uma dedicação tão grande que ensinavam coisa muito boa que muitos doutores e mestres não ensinam hoje, não passam para os seus alunos. Então, não é? Eu acho que isso é a visão. E assim, eu sou muito grato porque, inclusive, fui escolhido orador da turma do Rio Grande do Norte. Não é? Então, é uma coisa assim que muito me orgulha de ter sido tão bem aceito. E eu digo que a minha vida está sempre permeada, não é pelo Rio Grande do Norte e Paraíba, não é? Pelo Rio Potengi e pelo Rio Sanhoá. Então, isso aí faz com que, vamos dizer, no meu sangue corre, não é? Essas duas vertentes, esses dois grandes rios, não é? O Potengi e o Sanhoá. Roberto, na nossa época, foi uma época de Jaime, de Ricardo, foi uma época bastante efervescente, do ponto de vista político, cultural. Nós enfrentamos uma fase de ditadura, o movimento cultural, literário, inclusive, musical. Como é que você vê e se coloca, nesse contexto em relação ao que a gente está vivenciando no momento atual? Nós vivemos os anos 60, que foi assim, uma década extremamente importante no século XX. Não é? E o século XX em si já foi extremamente importante, ao ponto de um grande historiador, o Eric Hobsbawm, não é? Ele disse que não era bem, não era de bom tom, um historiador escrever sobre o seu próprio século, o século em que ele viveu. Mas ele disse que o século XX foi tão importante que ele não resistiu a essa aproximação histórica e resolveu falar. Então, dentro do século XX, os anos 60 se destacaram. Eu me lembro que houve uma verdadeira revolução em tudo. Pra você ter uma ideia, eu estava me lembrando, na música, os Beatles. O surgimento da música popular brasileira é referendado, é apoiado nos anos 60. A famosa música de Chico Buarque, a banda, é o movimento tropicalista. Então, assim, no cinema você tinha assim, coisas assim, impressionantes. O cinema nacional, A Revolução Sexual. A Revolução Sexual. Aí é um detalhe interessante, que mudou muito, porque de repente houve uma descompressão sexual. E graças a quê? Principalmente a pílula. Nos anos 60 surgiu o anticoncepcional, o que deu a possibilidade da mulher de uma libertação. Então, o que era muita repressão sexual se transformou, o slogan clássico da época, não faça a guerra, faça o amor. E isso aí representou uma grande revolução na informática. A informática, o primeiro chip foi dos anos 60. O primeiro sistema de internet, o ARPANET, já foi nos anos 60. Houve um movimento de liberalização no mundo inteiro, com as manifestações na França,
Na França, houve a ascensão de Kennedy no início, representou um avanço diante da política republicana americana, ele era um certo liberalismo, até Cuba, quando a coisa modificou. Eu acho que essa juventude que era tão influenciada, né, por tanta coisa, né, eu me lembro a efervescência cultural da nossa época. No ginásio a gente saía para assistir o cinema de arte. Toda semana tinha um cinema de arte seguido de debate. Tinha né, a semana universitária, né, em João Pessoa, no interior, né, que trazia muita coisa cultural. Então, o estudante era culto, coisa, né, porque as pessoas pensavam, as pessoas refletiam. O que acontece? Veio uma grande tragédia, foi a Revolução. A Revolução realmente, né, em 64, ela conseguiu, durante algum tempo, não diminuir essa efervescência e tentar controlar. Mas sempre que existe uma coisa má, não do ponto de vista analítico, a pulsão de morte ela vem sempre acompanhada também da pulsão de vida. Foi uma época também que se produziu muito. Você veja a nossa música na época da repressão, ela era muito melhor. Porque assim, expressavam o anseio do povo, e as atrizes, os atores eram mais criativos porque tinham que criar. O Pasquim tinha que criar e burlar o superego que era a ditadura, que fazia todo aquele processo de castração. Então foi assim, uma década impressionante. Os Beatles, então, eles representavam assim, a contracultura. Até um grande momento simbólico que eles recusam o título de Sir da rainha da Inglaterra, que representava uma coisa assim fenomenal, e a gente admirava muito. O cinema novo, no Velho Vague, o cinema italiano, Pasolini. Então, assim, eu acho que nenhuma década se comparou realmente à década de 60. As décadas seguintes foram consequência da década de 60. Então, eu acho que assim, o estudante era politizado, você podia, assim, um estudante secundarista, ele lia, estudava literatura, tinha semanas de literatura em cada colégio, no liceu, o centro, o diretório tinha um departamento de arte, cinema, tinha teatro estudantil, quer dizer, hoje você vê o quê? Tinha grêmio. Tinha os grêmios, Arcádia. Hoje você vê assim um esvaziamento. Você vê um jovem hoje, ele dificilmente ele vai entender muito o que a gente está falando hoje. Não é assim, se colocar cronologicamente e ver a importância dessa década. Apesar de que, veja bem, uma coisa que me chama a atenção, qualquer festa hoje, mesmo com a geração atual, as músicas dos anos 60 ainda causam frisson. As pessoas brincam, dançam e tal. Então, hoje as pessoas têm uma cultura, não é assim, muito fluida, que eu já falei algumas vezes em alguns trabalhos. As pessoas, a cultura é líquida, como Zygmunt Bauman. Ele fala, as coisas não são concretas, são virtuais, são temporárias. Internetizadas. Tudo. Aí você vê até uma frase que ele diz muito interessante, que os relacionamentos hoje é como andar na neblina. Ninguém vê nada. E não sabe onde chega e quando chega. E realmente você vê os relacionamentos também são extremamente fluidos. Então eu acho que os anos 60 marcaram. A gente pagou um preço alto, porque seria uma geração que eu acho que teria muito a contribuir do ponto de vista político, e foi assim castrada na sua essência, porque durante muito tempo essas lideranças que existiam na época não foram impossibilitadas de assumir realmente um canal político que permitisse uma qualidade de político mais sério do que a gente está vendo hoje em dia. Humberto, você situou muito bem a sua trajetória da infância até a adolescência e a chegada ao curso médico. Eu queria que você fizesse uma análise
do seu desabrochar político. Como ocorreu? Que influências você teve? Que leituras lhe chamaram a atenção para que você tomasse posições que nós aqui até participávamos, né, dessas iniciativas naquela época? Você fizesse, qual o seu ponto de vista a respeito desse tema? Aí eu teria que, vamos dizer, retomar, Ricardo, a minha formação, vamos dizer, colegial, né? Eu digo que eu fui estudar no Colégio Marista, que era um colégio assim muito conservador e que provocava muitos conflitos, mas na verdade eu sou muito grato ao Pio X. Por quê? Porque ele me deu uma disciplina e uma abertura através exatamente dos grêmios, das arcádias, não é? Para você adentrar, não é? nesse aspecto da política. Apesar de ser um colégio conservador, abriu as portas proibidas, não é? Da busca de conhecimentos que eram verdades, mas as portas eram abertas. Eu me lembro que eu fundei, na segunda série ginasial, eu fundei a Arcádia, a segunda série ginasial, eu botei Monteiro Lobato e foi um mal-estar grande no colégio, porque Monteiro Lobato era mal visto pela igreja. Não é? Mas eu tinha participado, não é, de um movimento da Cruzada Eucarística. Então aquilo, né, vamos dizer, o que é que me influenciou na verdade? O que me influenciou politicamente foi a própria leitura cristã, paradoxalmente. Então, depois durante um período, né, de cruzada, eu me interessei muito pela Juventude Estudantil Católica, pela JEC. A gente já estava vivendo um momento, não é, de uma mudança política, não é, de que havia necessidade de mudar as coisas, era a época da reforma, falar em reforma era uma coisa assim, era um tabu. E através, não é, da JEC eu tive contato com a JUC, que já era uma força universitária muito atuante no meio universitário e tinha um perfil nitidamente de esquerda e foi levando a reboque a JEC. Então a JEC foi celeiro de muita gente política, não é? Porque ela possibilitava uma politização e ocorreu o quê? O Concílio Vaticano, né, com João Vaticano II, com o João XXIII, que deu uma abertura. Então criou-se uma esquerda católica, uma esquerda, melhor falando, cristã. E eu comecei a militar e a gente começou, à época existia muito pelego na política estudantil. Não é? Era aqueles estudantes profissionais que vinham do interior e que tomavam conta da associação estadual e a gente tentava, né? Porque a gente se transformou num grupo político importante de esquerda e a gente começou a tentar reverter essa situação e a gente conseguiu. Nas vésperas da Revolução eu fui eleito presidente, antes eu tinha sido presidente do Diretório Marista. No ano seguinte, com 17 anos, eu fui eleito presidente da União Pessoas e Estudantes Secundários. Nesse ano, a JEC também tomou o Centro Estudantil Campinense. Então, as duas forças maiores no estado, que era João Pessoa e Campinas, resolveram se unir, e pelo fato de eu ser campinense, facilitou muito essa aproximação, não é? Porque existia aquela rivalidade, João Pessoa Campinas, eu sou campinense, entre essa aculturado, porque minha cultura é muito mais pessoas, pelo fato de ter vivido muito mais aqui, e a gente uniu forças e conseguiu tomar a Associação Estadual, que foi uma vitória imensa. E foi Abdias Vilar, que foi o presidente com o nosso apoio. Infelizmente ocorreu o quê? Ocorreu o golpe militar. Não é? No golpe militar eu era presidente e tive que me esconder porque as nossas posições eram nitidamente contrárias ao pensamento do revolucionário na época e assumiu um vice-presidente que era de direita, porque na UPS tinha duas vice-presidências
E Abdias também foi cassado, né? De tal maneira que interrompeu, vamos dizer, a nossa trajetória legal. A partir daí, né, essa esquerda cristã de Jeque de Juque passou a formar um partido político clandestino que era chamado Ação Popular. A Ação Popular, eu militei na Ação Popular e era assim, era uma esquerda cristã atuante, era quem sofria mais, inclusive, porque como era mais arrojada, não era questão de terrorismo, mas assim, politicamente era mais arrojada, o Partido Comunista, que a gente chamava o PCBão na época, era um partido conservador. Ele achava que, talvez tivesse razão na época, mas não sei. Enquanto as posições da gente eram mais avançadas, não participar da farsa das eleições, o Partido Comunista achava que não, que devia participar e eleger aqueles candidatos que tinham posições mais progressistas. Aí aconteceu um fato, né? Nós tomamos a UNE, a União Nacional dos Estudantes, né? A Ação Popular tomou, o Zé Serra, por exemplo, é da Ação Popular. E foi presidente da UNE e a ação, vamos dizer, a ação repressora era muito intensa em cima da Ação Popular. Depois houve um momento político complicado. Qual foi esse momento político complicado? Foi quando houve uma aliança da Ação Popular, uma coalizão, na verdade uma fusão, da Ação Popular com o Partido Comunista do Brasil. Não foi um casamento feliz. Por quê? Porque você imagina a origem, né, da Ação Popular, que era de uma esquerda cristã, de repente você tem que renunciar, não é, a uma coisa, vamos dizer, religiosa, para ter que dogmaticamente assumir o quê? O materialismo histórico. Então nunca foi um bom casamento. Então, mas depois a Ação Popular foi totalmente englobada, mas já criou um mal-estar entre aquelas pessoas que eram mais, né, continuavam de esquerda, lutando contra tudo, mas não eram materialistas, porque a origem era religiosa. E eu militei na Ação Popular até o início da minha vida universitária, até o 3º ano. Depois eu realmente me desencantei, porque eu achei, né, eu passei a achar que não era por ali exatamente. O pessoal cobrava muito, inclusive coisas absurdas, né, de sacrifício por uma causa, né? E uma causa que começou, a gente lutava, na verdade, por uma justiça social e pela queda da ditadura. Necessariamente, eu não queria uma ditadura comunista, com muita gente, como o PCdoB queria. Né? Então, isso criou um mal-estar e nesse momento, não é que houve essa necessidade de passar a mudar de juramento, eu deixei, não é? Porque eu achei que realmente chegou o momento. E com isso, o PCdoB ele continua assim, guerrilha do Araguaia, partiu para a luta armada, e que deu no que a gente viu, mas assim, a gente continuou lutando, não é, pela redemocratização do país, e muitos foram sacrificados, e eu acho que por aí expliquei. Beto, você começou o curso de medicina em 1966 e concluiu em 1971. Ao concluir o curso de medicina, você foi para Ribeirão Preto fazer a residência em psiquiatria. E, num segundo momento, posteriormente, você também esteve fazendo a complementação da sua formação na Espanha. Você poderia nos dizer o que representou a residência de psiquiatria da sua formação e essa complementação na Espanha? Bem, eu me defini pela psiquiatria graças assim, a João Carlos Aires, né, que era meu amigo, e eu pensei em duas outras especialidades. Quais eram? Era endocrinologia, não é? E nefrologia. E psiquiatria era muito forte, e João Carlos disse, olha, você é psiquiatra, eu conheço o psiquiatra, fica nessa dúvida, mas ele é psiquiatra. E realmente ele foi o grande impulsionador
não é assim, para fazer psiquiatria, e eu tive, desde o 4º ano de faculdade, eu tive o professor Severino Lopes, que tinha um hospital psiquiátrico, e desde o 4º ano que eu trabalho no hospital psiquiátrico. E sempre gostei, passei a me identificar. Não é? Durante 2 anos eu fui acadêmico da instituição e me defini. Finalmente, no 6º ano, me defini. E aconteceu uma coisa curiosa que eu cito, em algum dos meus escritos eu cito isso. Fazer psiquiatria na época era muito complicado. Por quê? Eu gostava da medicina como um todo. Até hoje o pessoal acha engraçado isso. Mas você, psiquiatra, eu gosto muito de obstetrícia. Por quê? Porque a gente teve no Rio Grande do Norte uma cadeira de obstetrícia espetacular. E eu acho que é uma especialidade belíssima, porque você lida com a vida, é a vida nascendo. Não é? Eu acho assim, incrível. E eu sempre gostei de obstetrícia. Até hoje eu faço um parto. Porque na época, a gente foi muito bem orientado. Mas eu gostava de medicina como um todo. E então resolvi fazer psiquiatria. No 6º ano você já fazia na época a opção, né, pelo internato da especialidade, e era uma coisa muito difícil para a gente, porque eu gostava da medicina como um todo. E de repente, quando você ia ser psiquiatra, você se afastava dos colegas. Você se internava como os pacientes no hospital psiquiátrico. Então toda aquela vivência boa de colegas, você ficava, era visto também como uma pessoa meio estranha. Não é um colega, né, assim, me causou um certo sofrimento me afastar, porque eu passei para o Hospital Colônia e não tinha esse contato. Resolvi fazer minha residência em Ribeirão Preto por quase um acidente de percurso. Eu pensei em fazer psiquiatria infantil inicialmente. E só tinha 2 residências em psiquiatria infantil, uma em Porto Alegre, do professor Célia. É professor Célia, é o nome italiano. E tinha uma da PAI. Mas eu não. A primeira estava numa situação difícil, só tinha da PAI. Eu não me interessei muito em fazer uma residência que ia tratar de deficientes mentais. A Elívia, que foi nossa professora de pediatria, né, ela tinha feito a residência dela em Ribeirão Preto. Ela disse: olha, Humberto, tem residência em Ribeirão Preto, por que você não se candidata? E fiz as entrevistas, era assim, uma coisa massacrante. Eu me lembro que você passava uma semana na seleção para a residência, existiam 2 vagas, não é? E eu entrei, né, nessa competição. Você passava, primeiro tinha uma entrevista com o chefe da psiquiatria, depois você passava uma bateria de exame psicológico, 3 dias de exame psicológico. Não é para ver se era doido, se... E, finalmente, uma entrevista com a psicanalista do departamento. Por quê? Porque Ribeirão Preto foi uma faculdade, quando ela foi criada, a USP criou Ribeirão Preto para ser uma faculdade padrão. Então, os grandes professores de medicina da América Latina foram convidados. Por exemplo, o professor Covian, o Maurício Rocha e Lima, da farmacologia, Rocha e Silva. Não é? Então, eram grandes nomes. Não é? Eles escolheram a dedo para fazer uma faculdade de medicina experimental. E a psiquiatria, eles convidaram um professor chileno, não é, para fundar o departamento de psiquiatria. Então, o que acontece? Porque eu vou chegar posteriormente do meu interesse pela psicanálise. Então, a psiquiatria de Ribeirão Preto já era uma psiquiatria que a gente chamava na época dinâmica, ou seja, era psiquiatria, não só psiquiatria de medicamento, de clássica, mas associada assim, a um embasamento psicanalítico. Lá a gente aprendia psicoterapia, que era uma coisa nova. Não é quem fazia. Os psicólogos eram poucos e não faziam muito também psicoterapia, principalmente de base analítica. Então eu tive uma formação em Ribeirão Preto já de uma psiquiatria psicanalítica. E depois chegou o Leonardo, né? Leonardo fez residência também lá, e nós tivemos sempre muita amizade, a gente era amigos. E a gente, em João Pessoa, a gente praticamente introduziu a psicoterapia, porque os psiquiatras da época só faziam passar medicamento. Não é? Então me lembro que eu estava comentando hoje um fato curioso. Havia um preconceito grande, por exemplo, de pacientes, homens buscarem
psicoterapia ou tratamento psiquiátrico. Era 80% de mulheres e 20% de homens. Hoje em dia, né, é meio a meio. Hoje de manhã, meu consultório só atendia homem. O que mostra que houve uma mudança totalmente em relação... O homem se busca, né, ele busca se tratar de qualquer área. O homem sempre se tratou mal, mas hoje em dia não. Quer dizer, então, hoje de manhã, meu consultório só foi masculino. Interessante, né? Então, a psicoterapia psicodinâmica, por exemplo, a USP São Paulo, era extremamente organicista e biológica. Então, a psicanálise era coisa de conto de fada. E quando a gente ia para encontros, o meu preceptor dizia, olha, lembre-se que vocês não inventaram a psicanálise, não vão brigar com o pessoal de São Paulo, porque não é uma briga estéril, né? Então, eu tive essa formação e sempre assim, me interessei muito pela psicanálise. E fui membro do Conselho Federal de Entorpecentes. Na redemocratização, não é, o Conselho Federal de Medicina até então era assim, um órgão estritamente repressor. Não é? E com a redemocratização se tentou dar um novo feitio, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, mas que tem vários representantes. Tem representante, por exemplo, da Associação Médica Brasileira, e eu fui indicado como um dos representantes da Associação Médica Brasileira, com muito orgulho. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma grande jornada, quando eu fui presidente da sociedade, uma grande jornada Norte-Nordeste, e a Paraíba se destacou. Então, quando solicitaram a Associação Brasileira de Psiquiatria um membro para ser indicado, eles me indicaram. Não é? Mas graças a essa jornada que foi um sucesso, né? A gente teve essa sorte de ter uma grande jornada, reuniu um monte de profissionais, divulgou muito a Paraíba. Então me interessei muito pela questão da droga, passei a me interessar. Foi quando, né, por uma exigência acadêmica, minha mulher, minha esposa, que também é professora universitária, ela queria fazer o doutorado e nós tivemos um projeto de fazer o doutorado juntos. E principalmente no exterior, porque eu acho que você ver seu país de fora é muito bom. Dá muita saudade da sua terra. Uma vez um colega que foi morar no exterior disse, Humberto, a primeira doença que você tiver no exterior vai ser um horror para você, porque você vai achar que vai morrer e não vai ver sua terra mais. E é verdade. Não é, porque existe sempre essa coisa ligada à terra, não é? Ao cheiro da terra, não é? Que, na verdade, do ponto de vista analítico, é o cheiro do corpo da mãe. Não é? A pátria, a terra, representa a figura materna. Não é? Então eu fui fazer e me interessei por drogas. Já que eu estou fazendo, não é? Participando de um conselho de entorpecente, eu quero aprofundar nessa área. A Espanha foi uma experiência fantástica para mim e minha família. Né? Nós fomos a família toda, eu e minha esposa Valquíria, que sempre me acompanhou e me apoiou ao longo de toda a minha vida. Não é? Então nós somos com a família inteira. Representou uma coisa imensamente gratificante, porque me deu primeiro uma terceira lição de humildade. Qual foi a primeira lição de humildade? Foi quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, fui fazer residência. Em Natal, eram poucos médicos, na época eu me formei, meu CRM era ridicularmente baixo, era 200. Eu dizia que 01 era Mariano, né? Era 100 e poucos o meu CRM. E o que acontece? Quando eu cheguei, né, tinha pessoas que usavam, né, o anel de formatura, e quando eu cheguei no Lavajão, que era o restaurante do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tinha mais de 300 residentes. Olha, ser médico não é coisa nenhuma. Não é porque tem aquela ideia do status, não é. Quer dizer, realmente foi uma lição de humildade, e eu acho que essa lição de humildade é muito importante. Não é? Me fez repensar uma série de coisas, não é? Tirar essa arrogância, que eu acho que a arrogância, como diz Bion, ela é burra. Você tem que ter orgulho.
que é diferente da arrogância. A arrogância é muito próxima da estupidez. Né? Uma outra experiência foi quando eu iniciei a residência. Não é que eu vi, né? Eu achava que sabia muito. Na verdade, eu tinha muita experiência, porque eu trabalhava desde o 4º ano em hospital psiquiátrico. No entanto, me faltava o embasamento teórico. Assim, em relação aos meus colegas de residência de São Paulo, eu sabia muito mais. Só que faltava o quê? Exatamente o embasamento teórico mais aprofundado. Então, eu vi, foi uma segunda lição de residência. E o terceiro foi na Espanha, quando eu era professor adjunto, né, aqui já da universidade, e vi que isso não representava nada. Eu passei a ser reconhecido no doutorado quando eu fui apresentar um seminário, não é, que eu apresentei quase uma qualificação de tese. Eu apresentei já meus dados. Minha tese foi sobre um estudo transcultural de usuários de cocaína no Brasil e Espanha. Eu fiz esse estudo transcultural e que é muito interessante, aí vou falar, aprofundar depois a questão. Então, o fato de você ser tratado como igual te dá um choque, não é assim no seu nascer, mas é muito bom, porque a gente cresce exatamente sendo humilde. Porque quando a gente foi para a Espanha, a gente vendeu tudo que tinha, a gente começou do zero. E você, assim, renuncia a seus bens materiais, a sua qualidade de vida, não é? Por um ideal, que era fazer o doutorado e ter o reconhecimento dos pares, que eu acho que é o mais bonito em qualquer área, é o reconhecimento dos pares, como é a academia. Na academia você pode ser magistral, mas a academia representa o reconhecimento dos pares, como o doutorado. Quando você defende o doutorado, você passa a ser tratado diferente pelos colegas, não é? Porque ali você cumpriu um ritual acadêmico com muita humildade, de submeter a pergunta, questionamentos, não é? E depois você é reconhecido e é tratado diferente. No dia que eu defendi a tese, no outro dia, os meus professores me tratavam como igual. É uma coisa assim que me sensibilizou muito. Então a Espanha foi uma experiência assim muito boa na minha vida. Eu aconselho a qualquer pessoa, a qualquer professor que passar um tempo fora do país para ver seu país em outra perspectiva, se mergulhar em outra cultura. Não é? Meus filhos, não é, foram estudar na Espanha e viver a cultura. É diferente você vivenciar a cultura do que você ir numa viagem. É totalmente diferente. Né? Os 6 primeiros meses são muito difíceis de adaptação. Não é, você desenvolve naturalmente uma coisa assim meio paranoide, né? Não é aquela coisa, o que danado eu vim fazer aqui? Eu que vivia bem no Brasil, já tenho uma boa clínica, para que eu abandono tudo, vendo tudo e venho para cá? Durante 6 meses você fica. A primeira doença que você tem de um filho, então realmente é assim uma coisa que lhe torna extremamente vulnerável, mas que no final vale a pena. Então eu sou muito grato à Espanha. Eu tive a oportunidade de conhecer meu orientador, que era o Francisco Alonso Fernandes, não é? Que ele é um nome na psiquiatria, ele tem um tratado de psiquiatria com 2 volumes que no mundo inteiro é reconhecido. E ele, assim, é uma pessoa muito curiosa. Não é? Quando eu fui conhecê-lo a primeira vez, eu me correspondia, tinha que ter a carta de aceitação, ele pediu para entrar no gabinete dele, disse, passa. Para mim foi uma coisa agressiva, grosseira, mas é do espanhol, depois eu entendi que era uma forma gentil. Não é? E ele foi me levar no setor onde eu ia trabalhar, que era o setor de drogodependência. Aí a minha chefe do setor de drogodependência disse, Humberto, você deve ser muito importante, porque nunca o catedrático veio trazer ninguém aqui, ele trouxe. Né? E depois eu vi que era uma forma gentil dele, não é assim, lhe tratar, lhe recepcionar, mas no início você choca, a cultura choca. Não é? Nós somos latinos, mas somos muito diferentes. Não é? A forma de tudo. Mas eu sou muito grato à Espanha, eu acho que foi uma lição de vida para mim e minha família até hoje. Todos temos lembranças, não é? É quase uma segunda pátria para a gente. Não é? E a Espanha, na época, já estava, né, era democrática, já estava com
Felipe Gonçalves, não era um governo socialista, não é? E era uma cultura, vamos dizer, o país estava muito rico, não, um processo de abertura, e teve um fato curioso. A Casa do Brasil, nós fundamos a Associação Brasileira, foi até uma iniciativa minha, com outros companheiros, né? A Associação Brasileira de Pós-Graduandos na Espanha. Eu não sei se continua essa associação, mas até certo tempo eu tinha notícia dessa associação, que a função dela era representar, ajudar os brasileiros que vinham em busca dele. E como eu fundei também a Associação de Médicos Residentes de Ribeirão Preto. Não existia a associação. Eu me lembro desses dois fatos históricos assim que me gratificam muito, né, ter dado uma contribuição social, né, porque eu sempre fui assim muito de grude, de juntar, né, e estou falando isso a propósito desses dois fatos, né, da Associação Brasileira Associação Pós-Graduandos na Espanha e a Associação de Médicos Residentes de Ribeirão Preto. Sem dúvida, um dos grandes problemas da nossa nação é o consumo incontrolável, né, de drogas por uma parcela importante da população, especialmente a população jovem. Você que já estudou esse assunto, né, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a gênese desse problema e qual a possível saída para essa situação tão angustiante na sociedade brasileira. É uma pergunta extremamente ampla. Eu vou tentar aqui resumir voltando à Espanha. Não é que foi quando eu tive experiência assim, maior. Durante 2 anos eu atendi drogodependentes. Não é? E o grande problema da Espanha, na época, era a heroína. Não é assim, a heroína é uma droga assim devastadora. A cocaína era uma segunda droga preocupante. A maconha não era preocupação. Não é? Até minha chefe dizia: Humberto, se for só maconha, nem atenda, manda para o ambulatório de psiquiatria normal. Os pacientes dependentes de maconha, ela dizia que não era para ser atendido no ambulatório de drogodependência, porque o drogodependência tinha um mal maior, que era heroína em primeiro lugar e cocaína em segundo. Não é? Na época, a gente estava vivendo um fenômeno interessante, não é, que já era o início da globalização, e a gente não sabia que era globalização, não existia senão globalização. O que foi que aconteceu no início? E a droga foi o primeiro indicador. Romperam o que a gente chama de reservatórios culturais das drogas. Não é? Aquela história que é muito interessante. Cada droga vive numa cultura e a cultura utiliza daquela droga e muitas vezes sabe utilizar adequadamente. Por exemplo, não é, nas populações andinas, não é, a coca. Não é? Então aquilo você vai, por exemplo, você vai em Cusco, você toma um chá de coca, vende na feira, aquilo ali não tem o menor problema. O problema é quando essa droga passa a ser pervertida, né? Você pega a droga, extrai a substância ativa, alcaliniza, não é? Aí começa o que acontece com a cocaína. Você alcaliniza, transforma em freebase. De freebase você passa para o prêt-à-porter, né, o consumo rápido. Aí faz o crack, não é, que possibilita. Então essa droga que vai rompendo, cada cultura vai perdendo contato com sua própria droga e misturando com a outra. Por exemplo, o álcool, que é a nossa droga, hoje está sendo problema nos países árabes. Porque a droga deles qual é? O haxixe. O que aconteceu? Com a globalização, houve o rompimento dessas barreiras. Então, a droga começou a ir para outra cultura, aí transtornou o mundo inteiro. O fato é, né, daí que eu digo que é um assunto complexo, a droga sempre existiu. Ao longo da história, a gente vê achados arqueológicos que já mostram, né, a utilização
da papoula. Não é? O homem, ele não se contenta em estar normal. Ele tem um desejo implícito de alterar os seus sentimentos ou o seu estado de consciência. O que é que ele faz? Né? Então, ele sempre ele vai procurando alguma coisa. Ele masca uma folha. Se me der um barato, ali ele já começa. Por que a gente toma uma dosinha de uísque? Né? Porque a gente gosta de alterar o nosso estado. Né? O homem, vamos dizer, a tendência dele, natural, é a transgressão. O homem é um transgressor, que tem aspectos benéficos. Se ele não fosse transgressor, ele continuaria nas cavernas. Não é? Mas o primeiro homem que saiu da caverna, só vai ali adiante, vai. Não é? Quer dizer, então a transgressão, ela traz o progresso. O problema é quando você se torna fruto e dependente dessa transgressão. Aí é o problema. Não é? Você perde a sua liberdade. Então, esse é o fenômeno assim, que caracteriza a drogodependência. A droga em si ela não é problema. O problema é a sua dependência e como você perde a sua liberdade diante dela. O que acontece com a juventude atual? Não é? Você vendo relatos dos anos 30, você fica impressionado. Os jornais da época. Minha tese sobre cocaína eu peguei, parece que é atual. Não é? A juventude está usando cocaína, está se matando, se suicidando, é um absurdo, a polícia não toma providência, isso, jornais dos anos 30. Tem uma inscrição curiosíssima numa tumba, que eu não vou, depois eu digo de onde é, diz, essa juventude de hoje já não respeita mais os pais, vivem se embriagando nos bordéis, etc. Uma inscrição de uma tumba egípcia de 2000 anos antes de Cristo. Quer dizer, mudou a natureza humana? Não. A natureza humana continua a mesma. A questão é que a droga hoje, por trás da droga, tem muito interesse econômico. O que é que acontecia na Espanha, na época que eu fui fazer minha tese? A cocaína não era importante. Por quê? Porque o Brasil era um corredor de passagem da droga, que vinha da Bolívia, vinha do Peru, vinha... Né? E ia para os Estados Unidos e para a Europa. Com o aumento da repressão nesse país, o que acontece? Esse tráfico ficou retido. Então, o que era corredor se transformou em mercado consumidor. Não é? Então, passou a ser... Na época, a cocaína não era importante. Como a heroína não é importante. Até hoje, no Brasil, a heroína não é importante. Por quê? Porque, culturalmente, a gente tem uma defesa. A heroína ela é utilizada predominantemente por via intravenosa. O nosso povo detesta a injeção. Mas não é? Quer dizer, para cheirar, aspirar, tudo, mas para tomar injeção... Né? Então a gente tem uma certa proteção. A heroína nunca vai ser problema porque ela se restringe a algumas áreas muito específicas, né? Que não é um problema de saúde pública. O problema de saúde pública hoje o que é o crack. Por quê? Porque o crack é extremamente barato. E é uma droga extremamente dependígena. Aí você diz, o que fazer com isso? É um problema policial? É um problema médico? É um problema religioso? É complicado. Pode ser tudo isso e nada disso. Porque o que acontece? A gente sabe, as estatísticas mundiais mostram que apenas 30% dos dependentes se recuperam. Qualquer estatística, qualquer instituição que diga que dá mais de 30%, a metodologia dela está falha. Porque eles não têm um estudo prospectivo. O que acontece? Muita gente entra e sai da droga. Por quê? Porque ele não tem uma personalidade dependígena. O grande problema é a personalidade dependígena, que ele se torna dependente de qualquer coisa, até de colírio no olho, como diz aquela história, não? Porque ele tem uma necessidade de se integrar aquele objeto droga de uma maneira assim, total, que passa psicanaliticamente por uma relação simbiótica com a mãe.
Qual é o perfil clássico do drogodependente? É uma mãe superprotetora, um pai ausente e uma mãe cúmplice, né, que está sempre encobrindo as coisas do filho. Não é? Então, muitas vezes, o filho rouba para comprar droga, a mãe esconde do pai. Ele teria, dinamicamente, duas possibilidades, ou ser esquizofrênico ou ser drogodependente. O drogodependente, por mais doloroso seja para a mãe, é sempre aquele dependente dela. É sempre aquele bebê que ela vai cuidar, que vai, né, dar trabalho, mas que ela... Né? Então, daí que eu digo, é um fenômeno extremamente complexo. O que é que você pode fazer para que a grande parte da população não tenha, vamos dizer, não desenvolva uma dependência à droga? Discurso moralista não importa, estimula. As campanhas contra a droga foram terríveis, porque despertavam interesse. Chegava, geralmente na época da ditadura, um militar, só olha, a droga é absurdo, deve ser coisa boa. Se ele está falando que é ruim, é coisa boa. Então não adianta. Eu acho que o fenômeno da drogodependência, ela só pode ser tratada de um modo amplo, ligado a quê? À educação. A droga entrar como os cuidados básicos de saúde, sem entender como você tem que respeitar o meio ambiente, você tem que respeitar seu próprio corpo. Entende? Mas eu acho que é por aí. Não é com medida policialesca, não é nem... porque é complicado. Humberto, você falou com muita propriedade a respeito do ambiente cultural da década de 60. Isso realmente, quer dizer, nós somos de idades equivalentes e a gente percebe claramente um diferencial enorme com os dias atuais. Como é que você classifica a importância de uma cultura geral para o exercício profissional da medicina? Realmente é assim, é uma excelente pergunta, Ricardo, porque eu acho que a medicina ela tem passado por transformações que tem algumas coisas efetivamente muito boas do ponto de vista tecnológico, mas ela está perdendo muito na essência, na questão da subjetividade e da intelectualidade. Não é? Você veja, não é, os nossos professores antigos, assim, como eles eram cultos, eles tinham uma cultura geral muito grande, e possivelmente porque na época existia muita a influência da escola europeia. Não é? A gente estudava em Textil-Latagé, a escola francesa. Hoje, depois foi se impondo a cultura americana. Hoje a nossa medicina é muito americanizada, e a propósito disso eu vou dizer um fato curioso que Freud assinalou. Ele foi convidado na época das vacas magras da Primeira Guerra, ele foi dar 5 conferências nos Estados Unidos. E ele explicou que era psicanálise para os americanos gostaram muito da psicanálise e resolveram fundar uma associação psicanalítica americana. Mas ele disse, eu tenho muito medo da psicanálise com os americanos, pela forma de pensar do americano. Eles são muito pragmáticos, ou seja, a subjetividade não é a característica dos nossos irmãos do Norte. Não é? Eles são assim, muito técnicos, mas não são muito subjetivos. Não é assim? Existem exceções, mas a medicina é um exemplo. Hoje em dia você tem uma medicina extremamente tecnológica que prescinde do essencial, que é o humanismo. E a gente está incorrendo nesse erro, não é, com os nossos alunos. Eu sempre me preocupei muito, como eu lecionava psiquiatria, então, assim, despertar esse lado da subjetividade, da cultura geral, porque isso é imprescindível. A medicina, ela não pode existir sem essa subjetividade e sem esse humanismo. Não é? Eu me lembro dos antigos semiologistas, não é? Que eles já tinham uma ideia de cada paciente pela sala de espera. Se lembra, isso era até contado.
E no consultório eu tenho isso, quer dizer, porque a psiquiatria é uma coisa muito clínica, na clínica médica. E eu passo, às vezes, eu digo uma brincadeira de propósito com alguém que está na sala, pela resposta dele eu já sei como ele está. Se ele tem um riso espontâneo, significa que ele está melhor da depressão. Entende? Quer dizer, por quê? Porque a gente tem que ter essa essência subjetiva do sentido, do feeling. Né? Jamais a máquina vai poder prescindir do profissional, da escuta. O que é que acontece hoje? Não é? A gente tem excelentes técnicos, mas muito poucos bons médicos, no sentido do acolhimento. A maior função da medicina não é você tratar o paciente, é você acolhê-lo, ele sentir-se acolhido. Alguém está cuidando de mim, isso já dá um alívio grande ao paciente. Não é? Quando você vai para o médico, que ele começa a pedir exame, não olha nem para você, é um horror. Eu vi até uma história muito interessante, onde está meu velho médico? Você viu? Foi aquilo. Na verdade, né, os médicos de antigamente podiam não ser grandes médicos no sentido técnico, né, porque as limitações eram grandes, propedêuticas, de imagem. Hoje a gente tem, até na psiquiatria, hoje a gente tem coisas que a gente, há 20 anos atrás, nem pensar. Mas essa questão do acolhimento é importante. Eu acho que isso não está sendo ensinado nas faculdades, sabe? É um problema. Então eu acho, Ricardo, que realmente a medicina ela está se desvirtuando da sua origem. Não é? Lembrar que os fundadores da nossa profissão foram quem? Os feiticeiros. O que fazia o feiticeiro? O feiticeiro chegava a uma pessoa com problema, ele assumia aquele problema. Você estava com dor de estômago, ele na hora ficava com dor de estômago. Né? Aliviava, ele disse, não, deixa comigo que é comigo. Como ele era feiticeiro e era treinado para isso, quando o paciente saía, ele jogava fora aquele sintoma, ele estava pronto para outro. Não é? Então, hoje em dia, a medicina torna assim, o tratamento médico muito mais angustiante do que realmente de contenção da angústia do paciente. Concluindo essa entrevista, que a meu ver foi uma entrevista muito rica, onde você enfocou algumas coisas de uma forma pouco habitual nas conversas que nós temos entre médicos, considerando que a juventude, os jovens, os profissionais mais novos, eles têm perdido a subjetividade dessa relação propedêutica com o paciente. Que mensagem você poderia deixar aqui, ao término dessa entrevista, para esse contingente enorme, entendeu? De jovens profissionais, num momento em que tantas vagas de faculdades são oferecidas para profissionais médicos? Essa pergunta, eu acho que encerra, não é, tudo isso que a gente discutiu ao longo desse tempo, porque, veja, Ricardo, é uma coisa complicada. Eu temo muito pelo futuro da medicina, porque a medicina hoje ela entrou nesse esquema de produção, não é, que o médico entra, não é, em várias faculdades que buscam primariamente o lucro, e muitos alunos que entram por influência dos pais, porque querem ter filho médico, muitas vezes eles não têm, não é, vamos dizer, a vocação. Então você imagina o que é um estudante de medicina que entra sem vocação, pressionado pelo pai, para reproduzir o modelo do pai, principalmente do ponto de vista econômico, que tipo de médico vai sair? Essa engrenagem, a grande dificuldade é que ela está ligada a todo o sistema. Você não pode criar uma escola de COIs, em que tinha os sacerdotes conversando com cada aluno, ensinando a pensar, a refletir,
não é em cada abordagem terapêutica, e principalmente com humildade de servir o próximo. Né? Eu acho que, assim, eu tenho muito receio, porque eu não sei que medidas institucionais poderiam ser tomadas e por quem poderia ser tomada para modificar esse panorama que está instalado no país no momento. Né? Os médicos hoje, os estudantes, eles veem a coisa muito tecnicamente. A própria psiquiatria, como você comentou em algum momento, ela está muito ligada a neurotransmissores, a processos de neurociências, não é, que enriqueceram muito, na verdade, a psiquiatria, mas que pode trazer um efeito colateral muito ruim, que é tirar o bonito da psiquiatria, que é a subjetividade, porque a especialidade mais subjetiva, não é, seria, na formação médica, é a psiquiatria. E ela está perdendo também a subjetividade por esse arcabouço cultural que a gente está vivendo, de ter que ter médicos a qualquer preço, independente da qualidade. Então eu tenho, assim, na verdade, uma visão pessimista. Eu gostaria que a gente divulgasse mais essas coisas, não é assim? Os conselhos regionais de medicina, por ocasião da entrega da carteira, a associação médica, né, enfatizasse esse aspecto mais da subjetividade, do respeito e do amor próximo, que eu acho que marca toda a história da humanidade. Né? A medicina iniciou-se, né, quando alguém quis ajudar o primeiro ferido, o primeiro doente. Eu digo que a psiquiatria iniciou-se, a psicoterapia, quando alguém parou para escutar o outro que estava em sofrimento. Então, é isso que eu teria a dizer.